Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui iniciando a formação da nossa corrente interdimensional para tratar de um tema bastante espinhoso para a maioria das pessoas. E eu aproveito para pedir para vocês deixarem seu like, caso gostem do vídeo, se inscrever no canal, né, compartilhar com as pessoas do seu ciclo e que possam absorver esses assuntos de maneira mais, vamos dizer assim, pacífica, porque hoje o assunto é bem complicado e difícil de ser tratado mesmo. Para muitas pessoas esse assunto já é sacramentado, carimbado, e nós vamos tentar aqui, na medida do possível, fazer umas colocações, e eu vou me valer de uma pergunta feita pela nossa querida Renata, que ela deixou para a gente. Quem é Deus para você? Essa é uma pergunta bastante complicada, porque a gente acaba entrando em assuntos ou num terreno não só espinhoso, mas que mexe com muitas pessoas, mexe com aquilo que as pessoas têm, ou algo que as pessoas têm de bastante precioso, que no caso seria a própria fé. E fé aqui é algo complicado de a gente tratar, de a gente tentar dar algum sentido para aquela fé que todos, ou a grande massa das pessoas, cada um dentro da sua crença, possui. Então, sem muita demora, vamos entrar nesse assunto. Primeiramente, a gente tem que falar de dois tópicos que, quando a gente fala de Deus ou de um Deus, nós deveríamos levar em consideração. Primeiro seria aquele Deus teísta e o Deus deísta, né? O Deus teísta seria mais ou menos como o Deus propagado por Einstein, Albert Einstein, que seria aquele Deus relojoeiro, que ele coloca a máquina para funcionar e a máquina, por si só, ela se autogerencia, se auto, vamos dizer assim, sobrevive, se é assim que a gente poderia dizer a respeito da nossa criação, ou da criação em que nós vivemos. E o Deus teísta é aquele que, em tendo criado algo, ele está sempre agindo ou tomando alguma atitude em função da sua própria criação e das suas próprias criaturas, que é o que a grande maioria de nós, ou a grande maioria dos seres humanos, acaba adotando como sendo um Deus, o Deus das suas posses, o Deus das suas crenças, o Deus da sua fé. E aí, qual é a diferença fundamental em que nós podemos nos apoiar para embasar os nossos argumentos aqui? Primeiramente, quando a gente olha para os diferentes aspectos da nossa criação, o que ocorre? Nós só vemos beleza, ou muitas pessoas só veem maravilhas, porque a gente olha para as flores, a gente olha para o céu à noite,
a gente olha para o mar, a gente olha para todos os lados e só vê beleza. Mas será que só há beleza mesmo? Porque quando a gente olha para o céu, aquele monte de estrelas, e a gente vê parte da Via Láctea, a gente não imagina que o nosso próprio Sol, ou pelo menos isso deveria passar pela nossa cabeça, que o nosso próprio Sol, por estar a 150 milhões de quilômetros da Terra, ele está bem próximo, e a Terra é um grãozinho de nada próximo do Sol, e essa distância, em termos astronômicos, é ridícula, é irrisória. E qualquer explosão solar poderia varrer a vida sobre a face da Terra em questão de segundos. Isso nós já vimos aí em várias reportagens, que esses tempos aqui são tempos de máximo solar, em que manchas ocorrem na superfície solar e essas manchas distorcem o campo magnético do Sol e aquilo ali acaba produzindo o que os astrônomos chamam de flare, que são aquelas explosões luminosas. Mas isso não é só o problema. O problema é que, junto com essas explosões luminosas, vêm massas de gases e uma variação da carga elétrica dessas massas de gases afeta tremendamente o nosso campo magnético, ou o campo magnético da Terra. E isso provoca uma série de distúrbios magnéticos no interior desse campo magnético da Terra, provoca uma beleza que são as auroras boreais, mas também pode provocar queda de sistemas elétricos, sistemas de internet, e isso pode gerar problemas imensos para a nossa sociedade, né, ou para as nossas sociedades. Isso significa dizer o quê? Que por mais belo que a gente veja o Sol, ele traz mais perigos para a gente do que somente beleza. Então, peço que vocês guardem na memória essa pequena explanação a respeito do Sol. Agora, vamos para o mar. O mar é uma beleza, de uma beleza fantástica, principalmente aquelas regiões em que o pessoal mostra aquelas imagens de cima, em que o mar ele é perfeitamente azul, belíssimo, por sinal, e traz para a gente uma sensação de que aquilo ali ou aquela região é basicamente um paraíso na Terra. E isso ocorre em vários lugares, né? Não só no mar, mas na Terra também. Lugares de beleza estonteante, realmente. Mas quando a gente olha dentro do mar, nós vemos ali que tubarões estão se alimentando de outros peixes, de outros tubarões, de polvos, de tudo quanto é tipo de espécie de peixes que ele possa abocanhar e tirar um naco de carne para poder se alimentar, ou mesmo comer uma boa parcela de determinado tipo de peixe. As próprias baleias precisam se alimentar, obviamente, e se alimentam de krill, que é uma espécie de camarão, ou mesmo de peixes, ou mesmo de focas, que é o caso das orcas. Então, nós vemos que abaixo da superfície do oceano, ou dos mares, uma disputa por alimento é constante, é frequente. E sobre a Terra, temos vários animais que são carnívoros, onças, ursos, leopardos, tigres, leões, e eles não podem deixar de ser outra coisa a não ser aquilo que eles são. Eles foram criados dentro desta criação, ou dentro desses moldes da criação, para serem aquilo que eles são.
E nós, seres humanos, não fugimos à regra, porque nós criamos animais para o abate, seja eles bois, vacas, carneiros, ovelhas, lhamas e toda espécie de animais que a gente trata como gado. Para quê? Para nós nos alimentarmos, para tirar o couro, para tirar a carne, para tirar leite. Ou seja, de uma maneira geral, o que nós vemos aqui dentro da nossa criação, ou dentro do nosso universo, é uma criação totalmente parasitária, onde uma espécie se apropria daquilo que é da outra para poder manter a sua existência, a sua vida. E, e o que nos diz isso a respeito dessa criação e daquilo que nós podemos entender fazendo uma observação fria, uma análise fria de cada um desses fatos que eu narrei. Falei do céu, falei do oceano, falei dos animais ou dos seres que vivem na Terra, porque todos os animais aqui da Terra, mesmo os herbívoros, eles se apropriam da vida de plantas, de vegetais, para poder manter a sua própria vida. O que isso nos diz com relação a algo que foi produzido ou foi criado, segundo a ciência convencional, há mais ou menos 13,7, 13,8 bilhões de anos, que é a estimativa próxima da existência do nosso universo. Mais uma corrente de cientistas, de cosmólogos e astrônomos tem uma visão que leva esse patamar a algo bem mais longe no tempo, porque aquilo que a gente observa do nosso universo é realmente aquilo, é a forma como eles chamam, o universo observável. Tá? E o nosso universo observável tem 13,8 bilhões de anos, e o que abrange uma esfera de aproximadamente 94, 95 bilhões de anos-luz. Poxa, isso significa o quê? Significa que o nosso universo ele pode ser muito mais antigo do que os nossos aparelhos atualmente conseguem detectar. Tá bom, você está falando de cosmologia, de astronomia, mas o que isso tem a ver com Deus? Basicamente porque dentro dos escritos que nós temos e que sempre foram tidos como sagrados, existe um ser, um ente que criou, que produziu essa criação. Se esse ente produziu essa criação, e quando a gente olha para essa criação, e aqui nós podemos somente falar do nosso mundo, não dá para a gente abraçar e carimbar a existência de vidas em outros planetas, pelo menos no nosso sistema solar, e isso, de fato, ainda não foi constatado. Mesmo vida microbiana ainda não foi constatado. Mas, do que se supõe, diante de várias filmagens, de várias pesquisas que têm sido trazidas para a espécie humana ao longo de vários tempos, e mesmo descrições antigas, né, quando se fala de sumérios, de acadianos, ou mesmo da filosofia dos escritos hindus, aparentemente nós tivemos aqui na Terra visitas de seres de outras dimensões, de outros orbes, que não eram seres terrestres. E por isso que nós chamamos
de extraterrestres ou de seres extrafísicos que não estão ligados ao nosso universo, mas aparentemente tinham um trânsito entre uma outra realidade e a nossa realidade, que é a realidade material. Mas eu não vou entrar nisso agora, pelo menos não nesse vídeo, porque isso também vai demandar bastante tempo e os vídeos têm ficado relativamente longos, aí da ordem de 40, 45 minutos, e esse não é o objetivo, pelo menos em princípio, do canal. Tá? Mas vamos lá. Então, quando a gente olha para a nossa criação, a gente tem uma frase que representa bem algo que nos pode trazer alguma compreensão disso que eu estou tentando e que vou entrar nesse terreno. Você conhece uma árvore pelos seus frutos. E o que quer dizer isso? Você conhece uma árvore pelos seus frutos? Bom, um abacate nunca vai dar abacaxi, pelo menos não que nós saibamos. Uma goiabeira nunca vai dar uvas, cachos de uvas. Não é próprio da goiabeira dar cacho de uvas, mas sim goiabas. Assim como não é próprio do abacateiro dar abacaxis, mas sim abacates. Então, se a gente olha para os frutos dessa criação e entende que, ou pelo menos subentende, que algo pode não estar correto, isso significa que quem criou essa criação parece que teve algum tipo de problema. Ou, se ele não teve algum tipo de problema, essa criação ela é mais problemática do que deveria. Então, quando a gente olha para tudo isso, olha aqui para o nosso mundo, para a nossa realidade, e vê as coisas que a gente observa no nosso dia a dia, e aquilo que eu acabei de, agora há pouco, acabei de narrar, com relação ao céu, aos oceanos e à própria Terra, a gente pode ser levado a pensar que ou quem criou isso teve algum problema durante o processo de criação, ou a criação é mais problemática do que a gente pode imaginar. Porque, vejamos bem, um, um ser, um ente criador, um Deus, que a gente supõe ser uma criatura amorosa, bondosa, certamente não criaria as suas criaturas baseada na sua divindade, voltada para o ato de se alimentar de outro ser vivo, como é o nosso caso. Como o próprio Jean Valjean sempre menciona em algumas de suas palestras ou participações em vídeos, nós somos comedores de cadáveres. E a maior parte da criação também acaba se alimentando de outros seres. E isso, no meu modo de pensar, meu bem restrito modo de pensar, não seria próprio de uma criação vinda de alguém que não tenha problemas, ou mesmo de uma divindade, porque não cabe nos meus pensamentos que um ser que nós supomos como sendo divino, um Deus, criaria algo com tamanhas barbáries.
Porque, me desculpem, você matar uma outra criatura para você poder se alimentar, mesmo que seja dentro dos instintos dos animais, e pior ainda, quando parte do ser humano, um ser racional, não cabe, não cabe que um ser tido como Deus criaria algo nesse sentido e com tanto sofrimento, porque vamos nos colocar, ou pelo menos tentar imaginar, porque se colocar a gente não consegue mesmo, no lugar de um boi ou de uma vaca, que vai para o matadouro receber uma marretada na cabeça, ou uma facada no coração, ou mesmo um porco, que também nos matadouros passam por esse tipo de absurdo. É normal? A gente acha realmente normal? Seria normal? É comum a gente achar que isso aí são animais, então eu posso matar para poder me alimentar? Isso é normal? Nós podemos realmente nos fazer essa pergunta. Onde está a normalidade nisso aí? Desculpem, para mim isso não me cabe. Eu não consigo, às vezes, matar uma barata. Eu pego, coloco ela para fora de casa, jogo ela no meio do mato, mas eu não a mato. Que dirá matar um bicho? Isso pode ocorrer, sim, por acidente com um veículo, com um carro, mas não por vontade, por necessidade. Desculpe, não me cabe algo nesse sentido. Não me cabe olhar isso com naturalidade e achar que isso é divino, que isso é maravilhoso, porque não é. Isso é bárbaro. Isso é estúpido. E achar que esse tipo de atitude é normal e proveio de um ser maravilhoso, bondoso, desculpa, não dá, não dá. Eu não consigo olhar dessa maneira e tratar isso com naturalidade. Eu não consigo. Muito embora, dentro das nossas necessidades, a gente acaba se alimentando de carne de vaca, carne de porco, carne de galinha. A gente acaba, infelizmente. Mas achar que isso é normal, não. O meu espírito, o meu eu, essa criatura aqui que se acha uma das grandes porcarias em cima da Terra, não acha isso normal. Portanto, eu só posso achar, pensar, na verdade, é que ou o Criador, aquele a quem a gente chama de Deus, ou se acostumou a chamar de Deus, teve algum problema, ou essa criação aqui, desculpa, ela não tem futuro. Isso não tem futuro. Para qualquer ser racional, isso não tem futuro. E aí a gente olha para isso aqui e fala, puxa vida, Deus gosta da gente, Deus criou a natureza para a gente se servir. Não, desculpa. Desculpa. Se a gente voltar para o próprio texto bíblico, dentro do Jardim do Éden, lá na época de Adão, supondo-se, vamos lá supor, fazer um monte de suposições, já que tudo isso é suposição mesmo, supondo que foi um ser benevolente que criou isso aqui, a época de Adão e de Eva, eles não precisavam se alimentar de outros animais. E os animais conviviam com eles em plena normalidade, como seres praticamente domésticos. Então, não me cabe hoje olhar para aquilo que a gente faz conosco mesmo e com outros seres vivos e achar que é normal. Desculpa, não tem como ser normal algo nesse sentido. Não tem como. Então, eu faço aqui esse discurso, primeiramente, né, para poder fazer a introdução e a falação do outro lado, né? Porque esse é o nosso
Deus, que seria nosso Deus teísta, o nosso Deus mordomo, aquele que atende aos nossos pedidos e aos nossos clamores. Desde que você o adore, você se subjugue, você se submeta a ele. É assim que está ali na Bíblia. Porque todos aqueles que não o adoraram, não se submeteram, não se subjugaram ao poder dessa criatura, desse ser, desse ente, a quem muitos se acostumaram a chamar de Deus, ele puniu. Ele puniu. E mesmo sem que a pessoa tivesse feito algo que o desagradasse, visto que também ele procura que nós o agrademos, mesmo criaturas que não tiveram esse tipo de atitude, ou seja, que o desagradassem, ele acabou botando à prova. E em diversos pontos dentro do Velho Testamento, isso está bem claro. Isso está bem claro. Vários personagens passaram pela prova de amor. Espera aí, que tipo de Deus é esse que precisa que eu o ame? Que tipo de Deus é esse? Que precisa que eu dê demonstrações do amor que eu sinto por ele, da dedicação que eu sinto por ele, que eu só vejo ele na minha frente. Ó, nós vivemos em pleno século XXI, aos 24 anos do século XXI. E ainda eu devo pensar dessa forma? É estranho, é no mínimo estranho. No mínimo estranho. E a gente deveria parar e fazer uma análise daquilo que a gente sente com relação a essa criatura, com relação a esse ser, e nos perguntar: é essa criatura que cuida de mim? É essa criatura que, quando eu vou dormir, eu dedico as minhas orações, achando que ele vai cuidar de mim? Espera aí, se ele cuida de mim, deve cuidar do meu vizinho, da minha vizinha, deve cuidar dos meus amigos, dos meus familiares, dos meus parentes, todos, daqueles que não são meus amigos, daqueles que não são meus parentes. É estranho que há poucos dias eu vi na TV uma reportagem de um ônibus que saía do interior do estado de São Paulo e ia em direção a Aparecida do Norte, e o ônibus bateu numa ponte, um pilar de uma ponte, e várias pessoas ali perderam a sua vida. Ah, é karma coletivo. Que karma coletivo? Que karma coletivo? Vamos parar e olhar bem para as coisas que acontecem. Não tem ninguém cuidando ali. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha nenhum santo, nenhum anjo. Não tinha ninguém. Ah, não, mas teve pessoas que se salvaram. Tá bom, teve pessoas que se salvaram, que não sofreram nenhum ferimento. Teve aquelas que perderam uma perna, que perderam perna e braço, que ficaram internadas. Então, essas ele ama. E as outras que morreram, ele não ama. Ele não protege. Não tem proteção. Cabe isso dentro do raciocínio de vocês? No meu, desculpa. No meu não cabe. Então, eu só posso supor de duas situações, uma. Ou algumas pessoas são privilegiadas e são amadas, ou algumas pessoas são simplesmente descartáveis e descartadas, e não são privilegiadas e não são amadas. Então, tem algo de estranho aí. Tem algo de estranho aí. O que eu tenho a impressão é que nós estamos por nossa conta.
Nós estamos por nossa conta. Então, a hora que eu olho para essa criação e vejo tudo isso ocorrendo a todo instante e em todos os lugares, e pessoas que sempre foram boníssimas e passam por situações estranhas, de tremendo sofrimento, quando eu olho para alguém, porque eu trabalho na área de saúde, não sou médico, não, nada disso, não sou da área de enfermagem, não, mas eu já vi muitas coisas acontecendo dentro da área de saúde. Se você vê uma pessoa apodrecendo em vida, significa o quê? Ah, não, ela tem karma para pagar. Pô, para com isso. A pessoa sempre foi decente, sempre foi boa, sempre ajudou outras pessoas, sempre fez tudo por outras pessoas, e ela tem um fim apodrecendo em cima de uma cama. Ela tem um fim tendo memória, olhando para a cara de alguém, de um filho, de uma filha, e não sabendo quem é. Isso é próprio de uma criação ou de uma criação onde um ser que a criou, que a produziu, ama as suas criaturas? Ó, que é isso, né? Não dá para olhar dessa maneira. Eu não tenho como olhar dessa maneira. Não tenho. Deixando um pouco esse lado meio rebelde de lado, vamos para outra situação em que nós temos aquele Deus relojoeiro, o Deus deísta, que é aquele que eventualmente produz algo e deixa que aquilo que ele produziu siga o seu próprio trajeto, siga o seu próprio caminho. Esse parece ser mais próximo daquilo que a gente entende como a nossa criação, muito embora ela seja problemática. Ou nós estamos falando de dois seres, de dois entes distintos. Um seria aquele que seria o que dentro da própria revelação cósmica trazida por Jean Valjean, ele chama de Deus amantíssimo, e aqui eu tenho certa reserva também com relação a esse amantíssimo, e um ser criador que produziu a nossa realidade, que é o que nós discutimos dentro da própria revelação cósmica. Se essas duas situações puderem ter algum, algum mínimo de realidade, algum mínimo de possibilidade, então nós estamos falando aqui de um ser, de um Deus realmente existente, que seria aquele que estaria acima de todas as coisas, e estaríamos falando aqui de entes criadores. Entes criadores, que seria que nós poderíamos, da mesma forma como nós nos consideramos filhos de um Deus, esses entes criadores também seriam filhos desse mesmo Deus. Mas com a diferença que aquele ente criador que Jean Valjean chama de Deus amantíssimo, ele não se meteria naquilo que os seus filhos criadores tenham produzido. E uma das hipóteses que nós levantamos e que ainda vamos discutir em outros vídeos é justamente isso. Esse processo de criação que é narrado no Gênesis, né? Como o Bereshit, né? No princípio, o Espírito de Deus vagava por sobre as águas. Né? Então, é algo que o próprio Gênesis trata como um ser, um ente vagante. Que Espírito de Deus vagaria por sobre as águas? Ele não vaga. Espírito de Deus, aquele que eu entendo como sendo esse ser que Rogério chama de Pai amantíssimo, ele não vaga, ele simplesmente é e está em tudo. Só isso. Agora,
Se há algo que vaga sobre as águas ou que vaga em algum lugar, a mim esse ser me parece perdido. Ele não está simplesmente juntando algo para poder criar, porque quem cria, cria de si, no meu modo de entender. Porque esse ser, esse ente dos entes, aquele que realmente poderíamos compreender como sendo realmente Deus, ele tirou de si para criar os seus filhos criadores. Então, não dá para você vagar em algo e, através desse algo, como foi o caso do homem, do ser humano, né, ser tirado, entre aspas, do barro. Né? E a própria Eva bíblica ser tirada da costela ou de uma das costelas de Adão. Peraí, vamos entender essas coisas. Para que um ser supostamente divino e superior se vale de meios materiais para criar um ser vivo? Ah, não, porque o ser vivo ele é produzido a partir de meios materiais. Olha, tem lógica até certo ponto. Tem lógica até certo ponto. Mas a própria história da Terra, a própria história dos seres vivos da Terra, eles surgiram como? Como é que se supõe e se levanta dentro dos meios científicos que os seres vivos surgiram aqui na Terra? Ah, tem a, a teoria de que algo veio do espaço e chegando aqui na Terra, nas poças d'água que existiam, o ácido que compõe o nosso DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ele começou a se reproduzir na forma de moléculas ou na forma de célula, até que ele criou uma capa proteica e passou a se reproduzir através de processos celulares. Peraí, mas se veio de algum lugar, ele foi criado em algum lugar. Mas aonde que foi criado? Se foi esse sistema de trazer de outro lugar? É porque em algum lugar surgiu isso aí. E para que esse ser, esse ente, que nós eventualmente chamamos de o Deus bíblico, para que ele se vale de meios materiais? Eles não simplesmente poderia fazer um ser humano pronto e acabado e não ter que passar pelos processos evolutivos que os seres humanos passaram até atingir esse estágio que nós atingimos hoje, que ainda somos mal acabados, muito mal acabados, porque somos cheios de problemas, cheios de defeitos, cheios de doenças. Temos vários tipos de doença afligindo o nosso corpo, a nossa mente, nos deixando dementes, nos deixando podres em pé, em vida. Que ser precisaria de um processo evolutivo que, para os seres humanos, é tão doloroso de você ver um ente querido seu apodrecendo em vida e você não poder fazer nada e simplesmente ter que aceitar, porque é o que a gente tem que aceitar, tem que fazer. Desculpa, eu não aceito. Eu, no máximo, me conformo. Sabe? Eu, no máximo, me conformo com esse tipo de vida absurda, estúpida e imbecil que a gente leva. Eu, no máximo, me conformo. Aceitar? Não. Não aceito, não compactuo, não acho que isso seja produto de um Deus, e muito menos um Deus decente. Muito menos um Deus decente. Você pode até discordar de mim, não, isso é maravilhoso para você. Para mim, não é. Eu não acho maravilhoso ver um animalzinho meu, um bichinho, um cachorrinho, um gatinho, ter um câncer, você ter que correr atrás, gastar uma série de dinheiro para você poder tentar curar, e o bicho morre apodrecendo. Ou então você ser obrigado
a aplicar uma injeção e sacrificar o bicho para que ele não sofra mais. Isso é decente? Isso é produto de uma criação decente? Isso é algo que a gente pode acreditar ter vindo de um Deus, como a gente crê, que cuida de nós, que nos ama, que nos traz muitos benefícios, desde que você se submeta a Ele? Desculpa, eu não me submeto a Javé, eu não me submeto a Brahma, eu não me submeto a Alá, eu não me submeto a Krishna, eu não me submeto a nada disso. Porque se eles são deuses, desculpa, eles são deuses de alguma outra coisa. Não nossos, não meu, não meus. É complicado, né? E aí, a hora que você olha para aquele outro Deus, aquele Deus deísta, que supostamente tenha criado esses a quem eu chamo de entes criadores ou filhos criadores, ele também não faz nada. Será que a pureza dele, o amor dele é tão grande que ele vendo as barbáries ou as porcarias que os seus filhos criadores, ou um de seus filhos criadores, produziu, ele também não faz nada? O que significa isso? Basicamente uma coisa: nós estamos pela nossa própria conta. Nós estamos pela nossa própria sorte. Ninguém está cuidando de nós. Se alguém cuida de nós, somos nós mesmos. Eu é que cuido da minha gata, eu é que cuido da minha cachorra, eu é que cuido das pessoas que eventualmente estejam ao meu redor, estejam ligadas a mim. Vocês é que fazem isso. Ninguém para assim um dia, fica sentado para ver se alguém vem trazer comida e colocar dentro da sua casa, se não for uma pessoa amiga que se compadece da sua situação, para ver se algum santo, algum anjo, algum querubim, algum serafim, algum Javé, algum Brahma, algum Alá vem trazer comida para dentro da sua casa. Não, você tem que tirar o alimento da terra com o suor do seu rosto. Bela porcaria de Deus que você é. Bela porcaria de Deus. Desculpa falar assim, mas é aquilo que eu estou sentindo nesse exato momento. É o meu eu interior, o meu eu rebelde, bem rebelde, falando através da minha boca. Eu não posso compactuar e achar que tudo isso é normal. Nem desse Deus criador ou desse ente criador que produziu essa nossa realidade, que você, para tudo quanto é lugar que você olha, é sofrimento o tempo todo. Por mais bela que seja a vida de alguém, essa vida ela é sofrida. Só o ato de você existir já é um peso tremendo. Alguém, alguém aqui foi consultado para saber se queria entrar nessa vida. O Espiritismo diz que nós escolhemos os karmas e os problemas. Peraí, desculpa, você pode até acreditar nisso. E eu respeito a sua crença. Mas esse eu aqui, que é uma porcaria, repito, eu me considero um lixo de ser humano, eu não acredito nisso. Eu não posso acreditar nisso e achar que isso é normal. Eu não posso achar que eu saí de uma cidade espiritual qualquer, tanto faz, ou mesmo do umbral, que foram lá, me cataram no laço lá, e falaram: você vai nascer como esse fulano de tal aqui, daquele pai, daquela mãe ali, né? E não tem. Peraí, eu não posso escolher nada aqui nessa porcaria? Eu tenho que aceitar, ou pelo menos, como eu falei, né? Me conformar com tudo isso e não posso falar nada, porque se eu falar nada, eu estou pecando?
eu sou um pecador, então, porque toda hora eu olho, enfio meu dedo para cima e falo, vocês são tudo um bando de porcaria. Eu estou sendo agressivo? Infelizmente, sim. Porque parece que a forma mais fácil de a gente ser ouvido é enfiando o dedo em outra dimensão, assim, na cara de algumas criaturas e falando: vocês não têm vergonha na cara. Impor esse tipo de vida para o ser humano e para os outros seres vivos que estão aqui na Terra. De serem comidos, de serem comida de outros seres vivos. De passarem pelo sofrimento que passam. Porque, não, peixe não sente nada, não sente, vai se colocar no lugar dele, tomar uma facada no pescoço, né, te cortarem a cabeça. Vai se colocar no lugar dele, para ver se ele não sente nada. Se ele não sentisse nada, ele ficaria quietinho ali esperando só a facada. E a mesma forma com boi, com porco, com galinha, com plantas. Desculpa, é como eu falei, essa criação, quando eu olho para ela, ela é cheia de disfarces. Ela é cheia de disfarces para enganar os nossos olhos, para que a gente seja ludibriado e achar que estamos sendo santinhos, bonzinhos, mas estamos comendo porco, galinha, pato, marreco, comendo de tudo aquilo que aparece na nossa frente. Eu não acho normal. Não é normal, é impossível que uma coisa dessa seja normal. É impossível que poucas são as pessoas que olham para isso e falam, pô, realmente tem algo de estranho aí, né? Fala, não, plantas conseguem plantas não são parasitas. Claro que são parasitas. Tudo aqui nesse mundo aqui é parasita. Tudo. Dos seres humanos a plantas, vegetais, a fungo, bactéria, vírus, protozoário, é tudo parasita. Um ser parasita o outro de alguma forma. Ou ele parasita diretamente o corpo de um ser vivo, ou ele se apropria da substância daquele ser que morreu e os seus restos vão se perder, não, vão virar adubo na terra. É esse o nosso futuro. Se você, todo mundo aqui vai virar adubo. Não, meus ossos vão ficar dentro de um ossuário, de um saco de plástico, que é o que todo mundo, que acontece com todo mundo, pelo menos dos últimos tempos para cá. Porque na antiguidade a pessoa colocava lá dentro de uma tumba e ela deixava lá. Havia aqueles rituais de passagem, de morte, e sei lá, quem vai ser recebida por Osíris, por isso, por aquilo. Mas a morte vem para tudo aqui. Para tudo. Para tudo. Não tem nada aqui nesse universo, nessa nossa criação, que não escape da morte. Até as criaturas, entre aspas, mais longevas, um dia vão morrer, que são as estrelas. As estrelas vão morrer. Vão se transformar numa nova, numa supernova, numa anã branca, numa anã vermelha, mas vão morrer. E vão espalhar os seus restos mortais para todo lado, dentro do âmbito da galáxia, do próprio universo. As próprias galáxias vão morrer. Os próprios buracos negros, que são entes astronômicos, né? E nós temos um no centro da Via Láctea, que é o Sagitários, a estrela, como assim ele é chamado. Por mais longevo que seja esse ente, vamos dizer assim, galáctico, um dia ele vai ter fim. Nada aqui nesse universo vai durar bilhões de trilhões de quatrilhões de anos. Porque isso aqui um dia o oxigênio, perdão, o hidrogênio das estrelas acabam, elas explodem em supernovas e isso vai formar nuvens de gases que vão abastecer outras estrelas e assim é o ciclo da vida. Mas espera aí, qual é a finalidade disso aqui? Qual é a finalidade disso? Simplesmente criar para ver as coisas se autodestruírem por meio dos processos de entropia? É só para isso?
E aquele que nós chamamos de Pai amantíssimo? Qual é a atitude dele diante dessa situação em que ele criou e ele se comporta como relojoeiro e fala: bom, cada um está por si agora, se lasquem aí, se virem. Então, quando eu olho para isso tudo, quando eu olho para essa situação desse suposto Deus, nosso criador ou criador dessa realidade, eu não posso olhar para ele com bons olhos, com ar de, ele me ama. Desculpa, eu acho que a coisa não é bem assim. Eu acho que tem mais problemas, não somos só nós que temos problemas, visto que nós temos o nosso grau como meu, de rebeldia, que não deixa de ser uma espécie de demência, né? Mas que esse ser, esse ente também tem o seu grau de problema. E não só esse. Tudo aí para cima, na sua medida e na sua proporção, aí para cima é modo de dizer, porque estão ao nosso lado, alguns estão me ouvindo, outros não querem nem me ouvir, né? Outros provavelmente devem estar falando: o cara é louco, o cara cheirou um balde de cola e está falando um monte de bobagem. Mas olha bem, veja ao seu lado, olhe ao seu redor e verifique se de fato, pelo menos um mínimo daquilo que eu acabo de mencionar não tem fundamento. Tá? Então, quem é Deus para você? Depende. Depende a qual desses deuses nós estamos aqui nos referindo. Mas, de qualquer forma, melhor mesmo que eles não me ajudem. Melhor mesmo que eles não se intrometam na minha vida. Porque uma vez que eu não tenha a liberdade e a capacidade de ter pedido para existir, pelo menos não da forma como nós existimos, porque nós somos cegos, surdos e mudos, espiritualmente falando. Eu não tendo pedido isso para mim, para que eu vou querer ajuda de alguém que me impôs esse tipo de existência? Desculpa, eu não preciso de nada. Eu, particularmente, olho para esse tipo de existência e só tenho a lamentar esse tipo de vida que nós levamos. Então, quem é esse Deus para mim? Alguém, seja qual deles a gente se referir, mas alguém a quem eu tenho somente a lamentar o fato de ter que existir. E eu lamento profundamente. E usando uma frase que uma vez Rogério usou numa das palestras dele, ele falou que ele tinha vergonha de existir. E quando eu olho para essa criação e para tudo aquilo que eu posso fazer de leitura das desgraças que nela existem, eu só posso utilizar essa mesma frase: vergonha de existir. Vergonha. Mas entendo que existir, entendo que me conformar em existir da forma como me foi colocada e me foi imposta essa existência. Lamento profundamente que seja eu, com palavras tão duras, a vir aqui e falar que não preciso de nenhuma dessas criaturas,
E que se um dia eu eventualmente me sentir necessitado delas, é porque talvez eu as tenha compreendido em maior profundidade do que elas nos compreendem. Creio que era isso, né? Era esse o recado ou a resposta que eu gostaria de deixar aqui aos amigos. Peço mil desculpas, mil perdões pela minha fala um tanto exaltada e até agressiva, mas acreditem, não é a minha intenção atacar ou agredir a fé de ninguém, aquilo que cada um acredita, porque eu, por ser uma criatura aos 62 anos, já mais desprovida de crenças e de fé, eu só posso estimar que os amigos e os não amigos também me perdoem pelas minhas falas, mas era o que eu tinha a manifestar, pelo menos por hora. Esse aqui é uma manifestação bem superficial ainda, daquilo que eu penso a respeito dessa criação e das desgraças que a todos os dias a gente vê passeando pelas ruas das cidades, pelos céus, pelos fundos dos mares. É isso, tá? E caso você tenha se identificado com esse vídeo, né, e tenha lhe dito algo à sua alma, ao mais íntimo do seu ser, por favor, deixa um likezinho aí embaixo, comenta, compartilha. Caso seja do seu interesse, se inscreva no nosso canal, porque uma das coisas que eu posso dizer para vocês é que as minhas falas, elas não vão se tornar mais amenas, em hipótese alguma. E dependendo do assunto, elas vão ser muito mais contundentes e mais até agressivas com relação ao trato com essa criação, tá? Então, se para você isso aqui não serviu, se para você isso aqui fala, não, você está sendo muito agressivo, você pode ser mais maleável. Não, não posso ser mais maleável. Se eu for mais maleável, aí a coisa, eu vou cair mais para outros lados e não é o meu objetivo em tratar de assuntos mais complicados da relação cósmica aqui nesse canal, tá bom? E se puderem, em deixando algum comentário, podem deixar perguntas aí também no corpo do vídeo, que nós, na medida do possível, nós vamos tentar responder ou enviar perguntas para a gente pelo e-mail adilsonresponde1@gmail.com, que aí, nós recebendo essas mensagens endereçadas a nós vamos fazer uma triagem das perguntas e, na medida que nós formos caminhando com o canal, se o canal perdurar, né, em função da nossa própria contundência e da nossa falta de tato, vamos dizer assim, nós vamos trazer essas perguntas aqui em forma de vídeo, como essas que eu tenho trazido aqui nos últimos tempos. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo e nós vamos aqui desfazendo a nossa corrente interdimensional e aguardando os amigos para uma próxima oportunidade, deixando os nossos votos aqui de muita paz no coração.